Pessoal, começa comigo. O texto mais célebre de A República é, sem dúvida, a Alegoria da Caverna, em que Platão, utilizando-se de linguagem alegórica, discute o processo pelo qual o ser humano pode passar da visão habitual que tem das coisas à visão das sombras. Seria mantida a correção gramatical do trecho, caso o trecho pelo qual fosse substituído por porquê. Então, no final das contas, está cobrando da gente o uso dos porquês. Galera, vem comigo aqui e vamos fazer um resumo em relação ao uso dos porquês. De quantas formas diferentes eu posso grafar o porquê na língua portuguesa? Número 1. O porquê poderá ser separado e sem acento em dois momentos. Quando eu conseguir trocá-lo por que razão, ou o que apareceu ali, quando eu conseguir trocá-lo por pelo qual e derivados. Pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Esse é o porquê separado e sem acento. O porquê poderá ser, pessoal, separado e com acento. Esse separado e com acento também significa por que razão. Tá, mas quando que eu deverei grafá-lo? Olha, para outras bancas até explicamos diferente, mas para o Sebrasp, o seguinte: esse porquê ele vem no final de frases, ok, pessoal? E ele encontra pontuação. Encontra pontuação. Então, o Sebrasp é assim que nós temos de saber. Vem no final de frases e encontra pontuação. Vamos usar em diversas questões aqui, porque, portanto, já estou colocando aqui para você, certo? Pessoal, número 3. O porquê que é junto e sem acento. O porquê junto e sem acento, a primeira coisa que vocês têm de saber, ele inicia justificativa. Esta é a melhor forma. Por quê? Porque no final das contas, esse porquê, pessoal, nada mais é do que uma conjunção. Ou ele é uma conjunção causal, ou ele é uma conjunção explicativa. Esta é a verdade. Por isso, inicia a justificativa. Para quem gosta de trocar, quando ele for uma conjunção causal, eu troco por já que. Quando ele for, pessoal, uma conjunção explicativa, eu troco pelo pois. Então, quem gosta de trocar é já que ou pois. E por fim, pessoal, número 4, nós temos o porquê que ele é junto e com acento. Na verdade, esse porquê é um substantivo. E assim o será sempre que houver um determinante. Por exemplo, pessoal, quando eu tiver aqui, o porquê, seu porquê, este porquê, um porquê, algum porquê. Então, ele é o porquê marcado por um determinante, portanto, ele é junto e com acento. Aqui está o resumo, e com esse resumo eu nunca errarei porquês. Lembrando que, como ele é um substantivo, ele é o único porquê que tem plural. Os porquês, seus porquês, aqueles porquês e assim por diante. Pessoal, agora, o que a questão cobrou foi esse aqui, o porquê de pelo qual é separado sem acento. Volta comigo. Portanto, se eu trocar o porquê por pelo qual, esse porquê deve ser separado e sem acento. E aqui deu o quê? Deu junto, pessoal, e sem acento. Item errado. Tá aí. Número 2.
Numa terceira acepção, a palavra designa os direitos de cada um de nós, chamados de direitos subjetivos, pois somos os sujeitos, os titulares desses direitos. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a conjunção pois, olha aqui o pois, fosse substituída por porquê separado e sem acento. Volta comigo? Pessoal, o pois, tá aqui, ó, é do porquê junto e sem acento. É do porquê que inicia a justificativa, pessoal. Portanto, está errado, pois o pois deveria ser substituído pelo porquê junto e sem acento. E tem errado novamente, certo? Como sempre, a gente resolve aqui toda a folha, né, pessoal? E quando chegarmos ao final, eu abro para as dúvidas de vocês, tá bem? Então, o segundo porquê aqui deveria ser junto e sem acento. 3. Em seus primórdios, todo direito foi um direito de prerrogativa ou privilégio dos reis ou dos grandes, em suma, dos poderosos. O termo prerrogativa também pode ser corretamente grafado como pré-rogativa. Ó, olha só. Vem aqui comigo, pessoal. O que acontece? Na teoria, funciona assim, ó. Quando o timbre for aberto, haverá hífen. Então, o pré que tem acento pede hífen. Pré-escola, por exemplo. Pré-natal, por exemplo. Pré-vestibular, por exemplo. E quando o timbre for fechado, daí, pessoal, ó, diferente, timbre fechado, é tudo junto. Prever, prerrogativa, show. E prerrogativa é isso. Aqui, ó, é prerrogativa, não tem nada de prerrogativa. Mas, infelizmente, não caiu aqui, mas eu vou aproveitar, existem palavras que realmente são diferentes, pessoal. Me ajuda aqui, ó. Eu vou colocar para vocês assim, ó. Cuidado. Cuidado. Olha só. Cuidado, pessoal, porque o verbo correto é pré-existir. Não pré-existir. A gente fala pré-existir, mas aqui é pré-existir. A mesma coisa, pessoal, é pré-estabelecer. A gente fala pré-estabelecer, pré-estabelecido, mas é pré-estabelecer, pré-estabelecido. A mesma coisa, pessoal, com pré-aquecido. Mas a gente fala pré-aquecido. Então, estas aqui, como nós pronunciamos de forma aberta, pré-existir, pré-estabelecer, pré-aquecido, pessoal, a gente confunde um pouquinho. Então, cuidado, porque os dicionários e o vocabulário ortográfico de língua portuguesa aponta a grafia assim mesmo. Sem acento, sem hífen. Não foi o caso, tá? O caso ali foi tranquilo. Mas aqui eu coloquei para vocês que vocês têm de ter cuidado. Então aqui não existe pré-rogativa, é prerrogativa. Então o item, pessoal, está errado. Aqui não existe pré. Depois, questão 4. No último período do primeiro parágrafo, a substituição de antidireito, tudo junto, por anti-hífen direito, faria o texto, aqui faltou, pessoal, faria o texto ficar em desacordo com a ortografia oficial vigente no Brasil. Bom,
Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Galera, o que acontece verdadeiramente? Na língua portuguesa, nós temos os prefixos terminados em vogal. Prefixos terminados em vogal. E o ante termina na vogal I, tá? Galera, sempre que um prefixo terminar em vogal, vocês só vão colocar hífen se a próxima palavra começar com H ou se a próxima palavra começar exatamente com a mesma vogal que o prefixo termina. Então, terminou em vogal, só há hífen se a próxima for H ou mesma vogal. Se a próxima começar com R, para que mantenha o som, dobro o R. Se a próxima começar com S, para que mantenha o som, dobro o S. Então, hífen é H ou mesma vogal. Eu vou pegar o que caiu, foi o ante, para exemplificar. Exemplos com o ante. Poderia ser com ante, com contra, com mega, com micro, pessoal, com semi, pegando o ante ali, ó. Quando nós temos ante horário, pessoal, é com hífen porque o horário começa com H. Quando nós temos anti-inflamatório, é com hífen porque inflamatório começa com a mesma vogal que o ante termina. Agora, observa só, coloquei para vocês antiético, já é tudo junto. Porque ético não começa com H nem com a mesma vogal. Pessoal, anti, como está ali no texto, antidireito, é tudo junto. Por quê? Direito não começa com H e não começa com a mesma vogal. Agora, pessoal, se eu disser, por exemplo, que o Luiz é um sujeito antissocial, como a próxima começa com S, dobra o S. Tá? Dobra o S. Ok? Certo? Então, antidireito, pessoal, eu só posso escrever tudo junto. De novo, terminou em vogal. Eu só coloco hífen se a próxima começar com H ou se começar com a mesma vogal. E um detalhe, começa com R, dobra, começa com S, dobra. Portanto, antidireito, não há possibilidades de eu escrever, pessoal, com hífen. Como diz, faria o texto ficar em desacordo? Verdade, faria o texto ficar em desacordo. Certo? Depois a última da página aqui, olha comigo. Por constituir um substantivo o termo bem-estar, empregado no segundo parágrafo, poderia ser grafado em conformidade com a ortografia oficial, sem o hífen bem-estar. E não existe isso. Pessoal, o bem, sempre que ele formar uma palavra, ele vai ser com hífen. Então, é sempre com hífen, por exemplo, bem-vindo. É sempre com hífen, pessoal, bem-estar, meu bem-estar, teu bem-estar, é sempre com hífen. Por exemplo, é sempre com hífen, bem me quer. Lembra do bem me quer, mal me quer? E é interessante, né? Porque bem me quer, pessoal, é com hífen, hífen, hífen. Então, obrigatoriamente, tem de haver hífen com o bem. Item errado. Muito bem, pessoal. Vamos às dúvidas de vocês, da número 1 a número 5. Boa noite, Simone. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Gutenberg. Muito boa noite a vocês. Muito boa noite. Alguma dúvida? Lembrando sempre, pessoal, que o material está ali na descrição do vídeo, né? E, logicamente, essa aula vai lá para a omissão do nosso curso Sebrasp, a gente tem omissão e a gente tem também os específicos de várias bancas do Brasil, em que envolve o Sebrasp. Alguma dúvida, galera? Fiquem à vontade. Dúvidas de 1 a 5? Alguma colocação? Alguma dúvida? Boa noite, Davi. Nada de dúvida? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, se não há, pessoal, dúvidas,
Sigamos. Vamos para as próximas questões. Galera, vem comigo aqui. A forma verbal escrito poderia ser corretamente substituída por escrevido. Olha só, Sebrasp está perguntando para nós se existe escrevido. Ó, vamos lá. Pessoal, cuidado aqui, ó. Existem verbos com o particípio somente irregular. Então, coloca assim para mim, ó. Particípios somente irregulares. São 7 verbos que vocês têm obrigação de saber que o particípio é só irregular. 7 verbos: fazer, dizer, abrir, escrever, pôr, ver, vir. Então, o particípio destes verbos é apenas irregular. Portanto, pessoal, o único particípio que temos de fazer é sempre feito. Não há outra forma, é só feito. Não existe fazido. Dizer é obrigatoriamente dito, não há dizido. Abrir é obrigatoriamente aberto, não existe. Ele tinha abrido a porta, não, ele tinha aberto. Escrever, o que o Sebrasp cobrou, o pessoal CESP, é só escrito, não existe escrevido. Pôr é obrigatoriamente posto. Ver é obrigatoriamente visto. E vir é vindo. Uma observação. Esse aqui é interessante. A forma, o vindo, né? A forma de particípio é igual à forma de gerúndio. Por exemplo, o gerúndio de fazer é fazendo, dizer é dizendo, abrir é abrindo, escrever é escrevendo, pôr é pondo, ver é vendo e vir é vindo. O único verbo com os seus respectivos derivados da língua portuguesa que o particípio se apresenta igual ao gerúndio na forma é o vir, vindo. Então, o que caiu ali, Sor? Escrever. É somente escrito. Não existe escrevido. Item pessoal errado. Depois, conforme as regras oficiais de grafia, coexistem, poderia ser grafado alternativamente por como co-hífen existem. Então, uma dúvida, né? Coexistem, co-irmão, co-autor. Pessoal, coloca assim para mim, ó. O prefixo co jamais pede hífen. Tá aqui. Pessoal, o prefixo co jamais pede hífen. Então, eu tenho de escrever co-irmão, tudo junto. Eu tenho de escrever co-autor, tudo junto. Cooperar, tudo junto. Co-réu, tudo junto. Mas como o réu começa com R, dobra o R. Co-réu, pessoal, tudo junto. Co-herdeiro é tudo junto. Mas como tem o H ali no meio, o H vai embora. Des mais humano, desumano perde o H. Co mais herdeiro perde o H.
Então, coerdeiro, pessoal, coerdeiro, tudo junto. Certo? Portanto, obrigatoriamente coexistir, pessoal, é tudo junto. Não existe coexistir separado. Item errado, errado, errado. Foi? A número 8, nós temos houve um probleminha aqui de digitação, não no Sebrasp, né, no nosso material. Então, há duas respostas possíveis para a número 8. Eu vou explicar para vocês o porquê. Assinale a opção em que a palavra apresenta, ou melhor, apresentada, está de acordo com a atual, sempre atual, né, ortografia da língua portuguesa. Semi-interno. O que aprendemos hoje? Aprendemos isso aqui, ó. Quando termina em vogal, semi termina em vogal, eu coloco hífen se a próxima começar com H ou com a mesma vogal. Na palavra semi-interno, pessoal, interno começa com a mesma vogal que o semi termina. Então, o certo é semi-hífen interno. Tá? Então, errada a grafia. Hipersensibilidade. Assim, ó. Isso aqui eu não falei ainda. Quando eu não falo, eu coloco aqui para vocês. Pessoal, quando vocês tiverem os prefixos super, hiper e inter. Super, hiper e inter pedem hífen com RH. Com RH pedem hífen. Então, a gente vai colocar com hífen, pessoal, super homem. Mas a gente vai escrever tudo junto, super mulher. A gente vai colocar com hífen, hiper realista. Mas a gente vai colocar tudo junto, pessoal, hiperativo, que dá hiperativo. A gente vai colocar com hífen interrelacionar, porque é R, mas é tudo junto, interurbano. Muito bem. Bom, o problema aqui, nesta questão, é que na questão original, nós tínhamos assim, ó, hiper, SS, sensibilidade. O que acontece, pessoal? Eu não dobro S aqui. E vocês dirão assim, professor, mas tu falaste que quando a próxima começa com S, dobro S. Para aí, pessoal, vamos entender a lógica? Então vem aqui, ó. Por que eu dobro o S? Por que eu dobro S quando termina em vogal? Ó, vogal, quando a próxima começar com R ou SS eu dobro. Por isso que eu dobro S, por exemplo, em contrassenso. Eu vou dobrar. Dobro o R em micro região. Eu vou dobrar. Mini saia. Eu dobro S. Contra razões eu dobro R. Por que eu dobro? Simples. Porque entre vogais é diferente a pronúncia quando eu tenho um R ou dois R's. Entre vogais é diferente a pronúncia quando eu tenho um S ou dois S's. Ó, entre vogais, caro, carro. Casar, caçar. Então, eu dobro S entre vogais. Aqui, ó, contrassenso. Está o SS entre vogais, senão um S só seria contrasenso. Ó, micro-região, senão seria micro-região. Mini-saia, senão seria mini-saia. Por isso que eu dobro, entre vogais. Mas quando não é entre vogais, olha aqui, ó. Como que vocês vão ler isso aqui? Observar.
Mas por que não leio observar? Porque não está entre vogais, é observar. Observação. Então eu dobro entre vogais. Claro que há uma ou outra exceção, pessoal, isso é normal. Por exemplo, a galera aqui eu tenho uma dificuldade em pronunciar esta palavra. O S aqui, ele não está entre vogais. Se estivesse entre vogais, tem som de Z. Casar, asa, né? Asa. Então, sabe qual é a pronúncia correta aqui? Subsídio. Subsídio, senhor. Subsídio. Não é subsídio. Não, não. É subsídio, pessoal. Tá certo? Então, aqui não há por que eu dobrar o S, não está entre vogais. Portanto, pessoal, lá na questão original, foi mal, a digitação foi ruim aqui, tá? Na questão original estava com 2 S's, por isso que estava errada também esta letra B. Mas é claro, assim como está, aqui ó, está correta. Foi um erro de digitação, tá? Contra-regra. Contra termina, pessoal, com a vogal A. Regra não começa com H ou com a mesma vogal. O que aconteceu aqui, ó? Isso aqui, ó. Terminou em vogal. Contra. Começa com R, dobra o R. Então, o certo é contra-regra. Mão de obra. Galera, assim, ó. Na nova regra, nós temos o seguinte, ó. Mais um detalhezinho. Palavras compostas, unidas por meio de preposição, perderam o hífen. Perderam o hífen. Então, não há mais hífen, pessoal, em mão de obra, porque o de é uma preposição. Não há mais hífen, pessoal, em pé de moleque. Não há mais dúvidas do hífen em dia a dia. Antes nós tínhamos dia a dia com hífen cotidiano e dia sem hífen dia após dia. Não há mais hífen em mula sem cabeça. Por quê? Porque as palavras compostas unidas por meio de preposição perderam o hífen. Eles mantiveram o hífen em palavras compostas designando espécies botânicas ou zoológicas. Copo de leite, né, nome de uma flor, João de Barro, nome de um passarinho, aí mantiveram o hífen, tá? Mas fora isso, pessoal, não há mais hífen. Então aqui, agora, como nós temos a preposição de, não há mais hífen. É mão de obra sem hífen. E autoanálise. Ó, o auto termina com a vogal O. A análise começa com A. Não posso colocar hífen. Por quê? Porque não é H ou mesma vogal. Então esta é a correta. Claro que aí sem essa correção ficaria correta também a letra B, tá? Mas foi o erro de digitação ali. Certo, pessoal? Questão número 9. Olha bem. Tão pouco implica abandonar pleitos por qualidade. O advérbio tão pouco poderia ser substituído pela expressão tão pouco, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto. Não, eu não posso trocar um pelo outro. Por que eu não posso trocar o tão pouco junto, professor, pelo tão pouco separado? Porque eles têm significados diferentes, pessoal. Ah, é? Sim. Olha aqui. Quando nós usarmos tão pouco junto, significa nem. João não falou, tão pouco fez menção de falar. Então, João não falou, nem fez menção de falar.
João não dança, tão pouco canta. João não dança nem canta. Agora, o tão pouco separado significa, pessoal, muito pouco. João falou tão pouco hoje, João falou muito pouco hoje. Então não são sinônimos, certo? O tão pouco, pessoal, não junto é nem, o tão pouco separado é muito pouco. Tá bem? Portanto, pessoal, eu não posso trocar. Item errado. 10. Seria incorreto o emprego da forma cotidianamente em lugar de cotidianamente. Seria incorreto, pois aquela forma foi abolida do vocabulário oficial da língua portuguesa. Ó, olha só. Pessoal, vale QU ou vale C? Cotidiano ou cotidiano. Palavras derivadas, mesma coisa. Pode ser, pessoa, quota ou cota. Pode ser 14 ou 14. Então, galera, as duas grafias estão corretas. Então, pode ser cotidianamente ou cotidianamente, tá bem? Portanto, o item está errado. Pessoal, dúvidas da número 6 a número 10?